O fantasma do desemprego atingiu uma marca histórica no Brasil. São mais de 12 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Em Rio Preto não foi diferente. Perdemos quase 5 mil vagas em 2016 e 2.800 em 2015. O ponto de vista aponta caminhos para quem busca um emprego. Para Letícia Simões, da Secretaria Municipal do Trabalho, a recolocação envolve o autoconhecimento. Valorize a sua experiência, o seu potencial e esteja atento às oportunidades e às possibilidades de serviços e do mercado. Para o coach Lucimar Sasso, a autoanálise é fundamental. É essencial que ela olhe para dentro de si, que ela faça uma autoanálise, seja por conta própria ou com a busca de um profissional, para ela descobrir quais são os seus pontos a serem melhorados e os seus pontos fortes que já estão dentro dela, para ela enfatizar tudo isso na sua recolocação. Para o consultor Marcos Esteves, a recolocação profissional exige flexibilização e planejamento. E esse profissional também precisa se reinventar, precisa planejar, precisa olhar o mercado de uma forma diferente para poder ser assertivo nessa nova busca, nessa nova recolocação profissional. Pois bem, o assunto é bastante sério. A Organização Mundial do Trabalho faz uma projeção que em 2017, de cada 3 desempregados no mundo, 1 será brasileiro. A Letícia, que trabalha na Secretaria Municipal do Trabalho, acompanha diariamente, ativamente, a procura de emprego aqui em São José do Rio Preto. Como é que está a nossa cidade, a procura? Perto desses números nacionais, desses números mundiais, nós estamos melhor, estamos pior? A cidade está oferecendo vagas? Como é que a Secretaria está lidando com isso? Nós tivemos um aumento muito grande de desemprego, principalmente no final do ano passado, com uma procura muito maior. A proporção de candidato vaga foi muito maior, principalmente no começo do ano. E agora nós estamos tendo um respiro, uma melhora, um aumento de vagas gradativo, né? As empresas demitiram muito no final do ano passado e começo desse ano, e agora parece que está tendo um respiro de contratação em algumas áreas. E tem áreas mais afetadas, Letícia, que Rio Preto sentiu mais essa perda de postos? Olha, é interessante que as áreas que mais contratam na cidade, que são construção civil e área de serviço, também foram as áreas mais afetadas, né? E quando tem o aumento, também agora teve um enxugamento muito grande das vagas e agora as empresas estão se permitindo reorganizar isso. E a recuperação vem justamente desses Também mesmos setores? Desses mesmos setores, construção civil e serviços. Ô Marcos, quais são as áreas aqui em São José do Rio Preto, historicamente, que mais empregam? São essas de construção? A gente é uma cidade fortemente marcada com prestação de serviço. A área industrial também é forte aqui na cidade? Como é que está? Basicamente, São José do Rio Preto hoje você tem 3 áreas que empregam mais. Isso, o comércio, a construção civil, né, e a área industrial. Então, as 3, elas são responsáveis por grande parte aí das ações. Então, os postos de trabalho, quando a gente sente essa recessão econômica, automaticamente essas áreas são as mais afetadas. Elas estão ali na linha de frente, digamos assim, desse problema, dessa dificuldade que a gente tem hoje por conta da recessão. E ainda espaço, tem algum setor que ainda se mostra um pouquinho com mais fôlego e que está contratando um pouco mais, ou que foi talvez menos afetado, que ainda conseguiu trabalhar um pouco melhor diante dessa crise? Por mais que o mercado tenha sido afetado de forma geral, em São José do Rio Preto especificamente, a gente tem áreas voltadas, por exemplo, à tecnologia de informação. Sempre foi uma dificuldade e ainda temos vários postos de trabalho aberto dentro dessas áreas. A área de tecnologia, a área de comunicação, a área de web designer são áreas técnicas, áreas mais específicas que hoje ainda a gente vê um fôlego, um campo aberto, um mercado bem aberto ainda para essas situações. Então, são as áreas menos afetadas hoje e, pelo contrário, até não tão afetadas e áreas que estão em crescentes. A área de tecnologia seria uma delas em destaque. Lucimar, e que ficou, é óbvio, que o desemprego cai de uma forma devastadora sobre uma família. Quem ficou sem trabalho, como é que ele deve agir? Assim, tem algum percurso lógico que a pessoa tem que fazer de ficar calmo? Como ele começa a reagir com relação a isso, de ter a notícia que ele está desempregado, que ele perdeu o trabalho?
Bom, o primeiro passo é não se desesperar, né? Não entrar em desespero, respirar fundo e falar, nossa, por onde eu vou começar? E buscar informações. Um dos primeiros passos é ele olhar para ele mesmo e falar assim, será que eu precisaria de uma reciclagem na minha carreira? Fazer um cursinho rápido de 10, 12 horas ou fazer uma pós-graduação, se a pessoa já é formada, para que ela consiga também abrir o leque de possibilidades na hora de buscar uma nova vaga. Porque às vezes ela ficou lá, sei lá, 5, 10, 15 anos depois de formado e ela não buscou nenhum tipo de reciclagem, entre aspas, na sua carreira. Ela achou que ela estava confortável, né? A famosa zona de conforto que nós falamos, ela achou que ia ter um emprego para o resto da vida e de repente, bum, vem uma crise econômica e ela é demitida. Então esse seria o primeiro passo. Do ponto de vista financeiro, como é que a pessoa se organiza para se ficar sem esse dinheiro que entrava todo mês? Como é que ela conversa com a família? Já corta os gastos logo de cara? Isso aí como é que é feito esse planejamento? Em média, quanto tempo a pessoa procura por emprego? Então ela vai saber que aquele dinheiro, aquele acerto do final do final do trabalho, quanto tempo aquilo tem que durar na mão dela? Tá bom. Infelizmente, a maioria dos brasileiros, né, eles não têm o costume de poupar um pouquinho do que ele ganha no final do mês. Ele não acredita que ele pode ser demitido a qualquer momento. Às vezes, né, eles acabam gastando mais do que eles ganham e contraindo mais dívidas. O ideal é que antes da pessoa ser demitida, ela fala, não, eu vou guardar um pouquinho todo mês, que é uma reserva. Caso eu seja demitido, eu já tenho aí como sobreviver sem cortar nada da família, dos gastos durante alguns meses. O ideal seria uma reserva para pelo menos 6 meses. Bom, se essa pessoa não fez essa reserva, teoricamente ainda tem salvação, porque às vezes ela tem o seguro-desemprego para receber. Sim. Se ela se encaixar lá no seguro-desemprego, ela tem um tempinho, aí, um fôlego a mais, sem cortar muitas despesas da família, para poder buscar uma nova possibilidade de emprego. Se ela não tiver o FGTS, se ela não tiver o seguro-desemprego, aí a situação fica um pouquinho mais crítica. Volta naquilo que eu falei, ela tem que voltar a olhar para dentro dela mesma, onde que ela pode melhorar, para tentar se recolocar o mais rapidamente no mercado. Mas volto a frisar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, né, vocês que estão empregados, aproveita agora que vocês têm o seu emprego e guarda um pouquinho do seu salário, de 5% a 10%, para quando vier uma emergência dessa, você tem pelo menos 6 meses para respirar. Para conseguir se organizar. Então, uma pessoa que está no mercado já há 10, 15 anos, que já deu tempo dela se organizar, Sim. O certo era que ela tivesse pelo menos 6 salários guardados numa poupança para esse momento de... Para esse momento, porque às vezes ela não faz parte daquele grupo que recebe o seguro-desemprego, ela já tem uma reserva particular para isso e não vai sofrer nenhum dano mais profundo, e principalmente a família, né? E nesse momento é muito importante também uma reunião de família, é um assunto muito complicado, falar de dinheiro, né? Eu costumo até brincar, né? Quando eu entrei nessa área de coaching financeiro, eu achei que sexo era uma palavra difícil de falar entre as famílias. Mas eu percebi que não é difícil. Dinheiro é muito mais. Dinheiro é muito mais difícil as famílias se reunirem em volta da mesa para conversar sobre dinheiro. O marido com a mulher, os filhos, né, os familiares, se morar mais alguém próximo, é um assunto que todo mundo acaba fugindo, né, para comentar sobre isso. Então, o ideal é que o pessoal se reúna antes de acontecer uma demissão, se caso foi demitido, que eles se reúnam depois e cada um faça um pequeno esforço em prol da família, para o bem da família. Esse planejamento familiar é importante, né? É muito importante. Tem que fazer parte da educação financeira para os filhos e as pessoas se planejarem financeiramente. A gente tem uma cultura muito de excesso, né? De gasto com supérfluo. Então, a primeira coisa, complementando o Lucimar, é que às vezes as pessoas chegam lá na Secretaria do Trabalho, não tem nem dinheiro para o passe de ônibus para buscar emprego, né? E que um simples planejamento pode auxiliar a ter um pouquinho de fôlego. Eu tenho certeza que quando a gente falou de 6 meses de salário, a maioria do pessoal em casa deu risada, né? Falou que esse cara tá falando não fecha um mês, quis virar 6 meses. Exato. Mas tem como, se você fizer uma planilha do que você gasta, você consegue achar ali onde economizar, não é? Sim, Letícia, conta pra gente um pouquinho, qual que é o perfil de quem passa pela Secretaria do Trabalho aqui em Rio Preto? Se vocês têm uma estatística de quantos atendimentos são feitos, quem são essas pessoas que procuram auxílio lá? Mais homem, mais mulher? Que formação eles têm? Que tipo de emprego eles procuram?
A Secretaria do Trabalho, nós temos um sistema online. Então, a gente tem uma grande procura pessoal, mas por incrível que pareça, né, parece que a maior parte é presencial e não é. 80% da procura, da utilização do nosso trabalho é pela online, internet. é pela internet. Para vocês terem uma ideia, se isso é 80%, em janeiro nós tivemos 1.400 atendimentos presenciais, em fevereiro em torno de 1.600, né? Em março, Fora mais os outros fora 80 pela online. internet. Isso, os 80% da internet. Né? Isso. Então, 20% já são 1.400 pessoas passando por lá. Sim. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós temos um cadastro que gira em torno de 30 mil cadastros ativos, ou seja, currículos girando, sendo encaminhados para a vaga. E por que a gente fala ativo? Porque depois de 2 meses, se esse currículo ninguém mexe, né? Se entende que essa pessoa pode ter já conseguido um emprego, então ele fica... Ele sai daquela base ali principal. Isso, ele continua no sistema, mas se a pessoa não voltar no atendimento, se a pessoa não atualizar e não continuar buscando vaga, ele não aparece ativo para as empresas. Falando um pouquinho do perfil das pessoas que passam por lá. A secretaria, antigamente, se tinha muita visão de que a prefeitura é serviço para quem tem pouca renda, né? Isso, uma coisa meio assistencialista, né? Assistencialista, de forma nenhuma. Né? Mesmo a assistência social, ela não é assistencialista, né? E a Secretaria do Trabalho, ela é para todos. Nós temos hoje, desde pessoas de nível operacional, ensino fundamental, que tem pouca qualificação, quanto teve um aumento muito grande de pessoas altamente qualificadas, com experiência em gerência, né, que foram demitidas diante por conta da crise e agora têm buscado uma recolocação no mercado de trabalho. A gente tem a maior parte de jovens de 18 a 24 anos, que são pessoas buscando o primeiro emprego, a média de 20 a 30 anos, né, de 25 a 35 anos, o número é muito parecido dessa idade e da idade de pessoas mais velhas. Então, a gente tem hoje quase que uma diferença muito pouca de pessoas muito qualificadas e pessoas com baixa qualificação. E como é que funciona esse banco de dados? Por exemplo, as empresas têm acesso, os trabalhadores têm acesso. Como é que funciona? Por exemplo, eu coloquei meu currículo lá, fiz meu cadastro. A empresa vai ter acesso a isso diretamente? Sim. O nosso serviço ele não é só para o trabalhador, né? A Secretaria do Trabalho ela é uma ponte entre empregador e quem busca um emprego. O nosso trabalho ele é auxiliar ações para diminuição de desemprego, né? E auxiliar a inclusão no mercado de trabalho. Com isso, o balcão de empregos, a empresa ela faz um cadastro conosco, ela tem acesso ao banco de dados, então ela pode fazer uma busca de acordo... A gente tem uma ferramenta que hoje eu consigo buscar de acordo com o perfil que eu estou procurando, que para a gente de RH é uma grande ferramenta, né? Falar, eu quero isso. Você vai lá, joga no sistema, ele nos dá rapidamente e a empresa, ela coloca a vaga no sistema e isso tudo é automático. A pessoa, quando ela faz o cadastro conosco, é gerado um currículo, né? Ela preenche o cadastro como se fosse fazer um e-mail. Sim. Ela preenche o cadastro, já gera um currículo e ela já tem acesso às vagas. Na hora que ela adiciona o interesse, o currículo ele vai por e-mail para o empregador. Então, o empregador, ele cadastra o e-mail. Então, o empregador, ele não depende dos funcionários para achar o currículo, né? E a pessoa que está buscando emprego também não depende que a gente encaminhe. Entendi. Então, é tudo muito rápido. E, com isso, a gente teve foi um crescimento exponencial. Antigamente, a Secretaria do Trabalho era um funcionário que tirava cópia e encaminhava numa pastinha para a empresa. Nós evoluímos de uma forma que o sistema acontece sozinho. O que a gente faz é qualificar melhor o atendimento, orientar as pessoas. Né? Essa é a diferença de um atendimento presencial. Já que a gente está falando um pouco de desemprego, como as pessoas se sentem nesse período, a equipe do Ponto de Vista foi até as ruas saber, ouvir de algumas pessoas, ouvir esses relatos. O que eles nos contam, há quanto tempo procuram esse emprego. Confira na reportagem. Checagem do mural de vagas, procura de ajuda para fazer currículos e cadastro em balcões de emprego.
Esse é um ritual repetido incessantemente pelas pessoas que buscam uma vaga no mercado de trabalho. Mas nos últimos tempos, está cada vez mais difícil conseguir a tão esperada contratação. A gente vai procurar, né? Está complicado, leva currículos em vários lugares, não chama. Também já trabalhei na limpeza, a gente tem que ser sincera, né? Então, está muito complicado. Cícero trabalhava como vigilante, mas não consegue se recolocar no mercado. Aí aqui eu estou sem serviço, né? Já faz um ano já. E aqui está muito difícil, né? No caso de Célia, o desemprego afeta vários integrantes da família. Estou com 2 meses desempregada, né? Estou com o filho de 8 meses desempregado também, né? Tá difícil o serviço, né? E estão pedindo muita qualificação, né? Estão exigindo muito, então tá difícil. Então, como a gente viu, muita gente às vezes passa meses procurando emprego e acabam desistindo. Eles não encontram as vagas, desistem e acabam fazendo parte de um cadastro de pessoas que estão desempregadas, mas não estão nas estatísticas. Marcos, para onde é que vai esse grupo na maioria das vezes? Ele acaba se tornando uma mão de obra informal, ele vai viver de bico, ele desiste e não procura mais emprego. Como é que esse pessoal age depois de tanto tempo procurando emprego? Nós falávamos aqui anteriormente sobre o planejamento financeiro, né? E naquele momento o planejamento financeiro ele também é importante para uma recolocação no mercado. O que nós vemos hoje é que muitas vezes as pessoas são desligadas e aí elas saem no mercado querendo voltar de qualquer forma no próximo mês, a 45 dias ou a qualquer custo. E isso, dentro da recolocação profissional, ela é um problema, porque quando eu começo a enviar currículos para determinada vaga, determinados postos que está ligado à minha graduação ou que estão ligados às minhas experiências anteriores e não acho, começa a vir um certo desespero. E aí é normal que esse profissional, essa pessoa que está no mercado, ela comece a enviar currículo para qualquer vaga. Isso nem da área dela. Nem da área dela. Muitas vezes fica solto isso. Eu começo a buscar na minha área, eu vejo que eu não consigo, eu começo a buscar na minha formação, eu vejo que eu não consigo, começa aquele desespero e eu não me planejo para fazer essa recolocação. Junto com isso, tem os cursos também de atualização. Muitas vezes eu não olho para essa qualificação profissional, que é muito importante. E hoje, quando nós falamos de qualificação profissional, nós estamos falando, sim, de várias qualificações gratuitas, que é importante esse profissional. E aí, muitas vezes, esse profissional ele acaba se perdendo, ou ele vai para uma mão de obra que não tem nada a ver, e isso nós sabemos que lá na frente vai causar uma desmotivação. Frustração. Uma frustração, exatamente. Essa pessoa, com o tempo, vai querer voltar ao mercado, vai sair, ou ele acaba criando um PJ, ele acaba fazendo, ou hoje o que está bastante em ascensão, cada um montando, né? Nós passamos a ser, então, autônomos, donos do nosso próprio negócio, que muitas vezes também acontece sem planejamento. Isso não tem experiência, né? Exatamente. A gente acaba entrando naquela estatística que nós temos. E vem como prejuízo depois, né? Exatamente. Não me planejei, não encontrei a área, muitas vezes não me planejei financeiramente. Lá na frente, o que acontece? Eu acabo montando o meu negócio sem planejamento também, então acaba criando ali um turbilhão de ações, né, de coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu tendo esse problema. O que vai lá na frente ser muito maior o problema do que se ele tivesse tratado agora. Como? Fazendo um planejamento, colocando no papel. Hoje, para se buscar emprego, exige também assertividade, existe um foco, né? Exige um planejar, um colocar no papel, um ter a meta, ter uma sequência lógica de ações para que isso aconteça também. Isso é muito importante. Na internet uma expressão, um consultor falando que procurar emprego é um trabalho. Você, como se fosse um trabalho, você tem que acordar, se planejar, ter toda uma rotina, pensar daqui uma semana, daqui um mês, pensar a longo prazo, né? Uma dica que nós damos bastante no mercado para quem está, né, aí talvez até nos assistindo e está passando por essa situação, é justamente você colocar no papel onde eu vou buscar emprego. O que a minha formação, que as minhas experiências estão ligadas a esse tipo de empresa em Rio Preto. Como a Letícia disse, temos várias vagas abertas também, né? Então, como que eu busco isso? Como que eu faço? Exige também planejamento. Não é mais igual era antigamente eu ter qualificação ou eu ter a experiência do mercado que vai fazer com que hoje eu conquiste a vaga que eu quero ou a vaga que eu almejo. Tem que fazer diferente. Tudo hoje muda, buscar emprego também hoje exige uma mudança. Perfeito. A gente terminou falando de qualificação, é o assunto que a gente volta no próximo bloco.
Não saia daí, o Ponto de Vista volta já já. Ponto de Vista está de volta, falando hoje sobre o mercado de trabalho, como conseguir um emprego. Muita gente, diante do desemprego, busca capacitação profissional para poder voltar à ativa, mas como é preciso economizar, a saída são os cursos gratuitos. A Secretaria Municipal do Trabalho oferece muitas atividades aqui em São José do Rio Preto. Letícia, quais os cursos que a Secretaria oferece e como é que é definida essa lista de cursos? Qual que é o critério? É de acordo com a necessidade do empregado ou do empregador? Hoje nós vivemos uma nova fase da Secretaria do Trabalho. Em muitos momentos o planejamento foi feito em função da necessidade da população. E às vezes as pessoas, eu quero ser babá, né? Eu quero trabalhar com pet shop. E aí se cria uma massa de pessoas qualificadas, mas que no mercado não vai absorver. Então hoje a gente faz um planejamento em conjunto. Nós estamos resgatando a Comissão Municipal do Emprego, em que é composta por poder público, parceiros, sindicatos, empregadores e trabalhadores. Então, hoje, as decisões elas são voltadas desde estatística do mercado de trabalho até o que nos é trazido, por exemplo, os cursos desse ano, nós temos uma parceria com a ETEC, de que dentro da responsabilidade social da ETEC, uma grande parceira nossa, eles nos deram vários cursos que poderiam ser escolhidos. O que foi escolhido hoje foi dentro de um levantamento do mercado de trabalho e junto com as estatísticas que os parceiros, nós temos a CIRP, Sistema S, os sindicatos nos trouxeram, né, o que o mercado está tendo de necessidade e foi feito planejamento em cima disso. Então, hoje os cursos desse ano, eles estão voltados desde uma qualificação para a área de comércio e serviços. Sim. Né? Então, teremos cursos de técnico em vendas, são cursos livres de 60, 80 ou 100 horas. E teremos operador de caixa, que é uma área que, apesar da recessão, sempre tem contratação. A área de alimentação, em Rio Preto, a gente tem muitos restaurantes, né? Os hotéis, os restaurantes, os mercados. A gente teve um aumento muito grande de serviços. Sempre tem contratação e tem muita rotatividade nessa área, né? Às vezes, por falta de qualificação, uma qualificação de comportamento, não só de conhecimento. Então, nós teremos o curso de técnico em vendas. E nós estamos também atendimento e recepção. E também nós teremos alguns cursos na área mais operacional, como encanador, eletricista, jardinagem, pensando na população, que às vezes tem uma dificuldade de se qualificar, e também não só ficar refém de uma vaga CLT. Nós temos uma parceria com o SEBRAE, através do programa SuperMEI. Então, as pessoas hoje, elas farão curso e elas também serão orientadas, se ela quiser virar um autônomo, um microempreendedor individual, um microempreendedor, como que eu faço? Vai ter uma orientação financeira em relação a impostos, porque a ideia ela não é ela ser jogada no mercado informal. Né? Ela recolher o imposto, ter direito a uma previdência no futuro, Sim. poder dar nota fiscal, trabalhar para empresas como jardineiro, como o setor de limpeza, esse tipo de coisa. E né? o foco, né? As pessoas elas não precisam ser só empregadas, né? Mesmo sendo empregada, o foco hoje da Secretaria do Trabalho é auxiliar essas pessoas a empreenderem, né? Terem a autonomia, né? Dentro do trabalho ou fora. Então, de repente, essa pessoa que hoje está em crise, ela pode virar um empregador. Certo. Lucimar, eu queria que você comentasse, ainda dentro desse assunto dos cursos e da qualificação, eu estou tentando há meses uma vaga, eu não estou conseguindo naquela área, está muito difícil, está muito complicado, vale a pena eu procurar um curso e mudar um pouco o foco, sem me desesperar, sem também ficar pulando de galho em galho, ou é melhor eu me focar só na área que eu tenho especialidade, que eu sou especialista e que eu tenho experiência? Como que você avalia isso? Bom, nós temos tido experiências lá na faculdade, lá na FATEC de Rio Preto, bem interessantes, né? Também oferecem cursos. Também oferece cursos, né? São cursos superiores de graduação, todos eles gratuitos, né? O
Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre cada curso. Sim. Mas nós temos muitos relatos lá de pessoas que vieram de outras áreas, por exemplo, a pessoa veio da área administrativa ou de alguma outra área de vendas, por exemplo, e ela acabou sendo demitida. E ela falou, eu vou aproveitar esse tempo livre, já que eu tenho uma reserva, e vou fazer uma faculdade. Eu nunca me formei, nunca tive um diploma, né? E, de repente, ela entra, por exemplo, num curso de tecnologia em informática para negócios ou tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que nem o Marcos disse, né? Que são áreas que estão contratando, áreas que, na verdade, estão faltando profissionais, né? Tanto por carência em formação técnica, quanto em carência na parte de formação técnica com liderança, na área comportamental. Isso daí é muito buscado também pelas empresas, né? Às vezes, a parte técnica, a própria empresa já dá o treinamento para aquela tecnologia nova que ela precisa, mas a pessoa já tem que ir preparada para ser gestora. Para ser gestora, com uma língua inglesa, falando, gostar de viajar, ser proativa e saber se relacionar com outras pessoas. Então, nós temos relatos de alunos que vieram de outras áreas, entraram nos cursos da área de tecnologia da informação, por exemplo, e hoje estão aí muito bem empregados e não se arrependem nem um pouco de ter mudado de área. A impressão que fica é que o mercado para os técnicos está menos pior, tá? Ainda tem muita vaga para quem é técnico, né? O Brasil, por uma tradição, foram 40, 60 anos formando bacharéis, né? Bacharel em administração, economia, direito, você colocando aí centenas de milhares no mercado e não focando na parte técnica. Você sente isso mesmo, que a parte técnica, eles têm essa necessidade de Exato. Profissionais? Os cursos de graduação da FATEC Rio Preto, eles escutam muito as empresas. Então, eles se reúnem muito, né, com a Associação dos Profissionais de Certo. TI. E ele falou, o que vocês estão precisando? A gente precisa aprender tal linguagem de programação e banco de dados, não sei o quê. E a gente procura encaixar isso na grade curricular dos alunos, para que eles saiam com uma graduação, mas sabendo fazer algo prático que vai resolver o problema das empresas. A gente está muito carente hoje nas nossas escolas, né, no ensino médio e nas faculdades, de focar em resolver problema. A empresa quer que o profissional resolva o problema da empresa, Sim. que aí a empresa vai pagar o que você pede para ela. E isso está faltando muito. Às vezes você pega o diploma, mas você não sai preparado para resolver problemas. Então, fazer a faculdade, fazer um cursinho complementar de 60 horas, de 12 horas, para ter essa liderança, essa área comportamental, é muito, muito importante. Além da língua inglesa, claro, né, principalmente para a área de tecnologia, que é fundamental, né? fundamental. Ô Marcos, e para quem busca o primeiro emprego, qual que é o caminho das pedras? Qual que é a primeira coisa a fazer? É procurar um estágio? É ainda na época da faculdade se aproximar daquelas empresas ou daqueles ramos que você tem, que são ligados à sua formação ou à sua, né, sua vontade de atuar? Qual que é a sua dica para quem está buscando o primeiro emprego? Vivian, hoje a gente olha muito ainda o estágio, mas exceto o estágio, que também é uma grande porta de entrada, hoje nós temos, eu acredito que dentro da própria faculdade, o relacionamento, o networking ali dentro da sala de aula. Nós costumamos dizer que hoje o professor é um grande olho também dentro da universidade. Por quê? Porque o aluno ele tem um bom comportamento, ele é diferenciado, ele busca e muitas vezes se colocar à disposição. Nós estamos dentro da sala de aula, né, e nós sabemos que muitas vezes tem grandes pessoas ali, grandes profissionais, mas esses profissionais muitas vezes não se colocam, né? Entendi. Então é levantar a mão e dizer, olha, eu estou à disposição. Disponível. Exatamente, estou à disposição, falar um pouquinho sobre ele. Então, quem está hoje buscando um maior network e quem está ligado nessa situação, principalmente hoje as vagas, elas não vêm somente no presencial, hoje as vagas estão aí na rede, né? A Letícia falou um pouquinho sobre a Secretaria Municipal também, do Trabalho. Então, tudo isso é importante, né? Então, hoje, se eu puder eleger 3 canais ali, primeiro, o estágio, que ainda é uma grande porta de entrada, é um primeiro emprego. A própria faculdade, nós temos grandes divulgações de vagas dentro das faculdades. Isso, em várias faculdades, inclusive em faculdades em serviços 5S, que são bem focados da área técnica, que nós falávamos até agora há pouco, e também essa questão de buscar nesses canais, estar ligados hoje na internet, né, conectados aí para poder entender um pouco mais onde estão essas vagas do primeiro emprego, porque essa vaga tem hoje no mercado também, e as empresas dão muito esse olhar para o estagiário, para esse primeiro emprego também, para
formar. A gente falava de comportamento, é importante a formação comportamental. Nós sabemos que 92% das demissões hoje, exceto essa recessão econômica, claro, elas são realizadas por comportamento e não somente pela questão técnica. Exatamente. A pessoa não tem uma inteligência emocional, não sabe lidar com os colegas. Exatamente. Tipo de... Hoje nós olhamos no currículo para contratar esses profissionais pelas habilidades técnicas, mas nós demitimos esses profissionais por comportamento. Então, é uma situação delicada. Nós precisamos também olhar para esse profissional, para o comportamento dele, para a área comportamental, como que eu estou me desenvolvendo comportamentalmente. E já que a gente está falando aí de primeiro emprego, de inserção do jovem no mercado de trabalho, a gente vai conhecer agora uma experiência super bem sucedida aqui na cidade. É um projeto que trabalha justamente para criar, para dar oportunidade para os jovens trabalhadores. Vamos conferir. Jaqueline trabalha em uma empresa de software. A jovem sabe bem qual é a importância de ter uma chance profissional na adolescência. Tanto sabe que transformou oportunidade em crescimento. Eu entrei aqui na empresa com 17 anos e eu estou com 26, vão fazer 8 anos que eu estou aqui. Eu entrei aqui na empresa como estagiária, eu exerci algumas atividades com serviços bancários, algum atendimento telefônico na recepção e atualmente eu trabalho no financeiro com as rotinas administrativas do setor. A inserção de Jaqueline no mercado foi feita por meio do Projeto Pescar, iniciativa que existe há 10 anos em Rio Preto. O Projeto Pescar é um projeto social que atende adolescentes com foco em capacitação profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. Em torno de 150 jovens foram atendidos pelo Pescar em Rio Preto e encaminhados para o mercado com um índice de empregabilidade em torno de 90%. Então, a gente consegue capacitar o jovem e encaminhar para o mercado com um grande sucesso de adesão das empresas. Também são as empresas, como esta em que a Jaqueline trabalha, que financiam o projeto. Ana Celeste, voluntária do Pescar, destaca a importância dessa parceria. Nenhum projeto existe sem a captação financeira, né? Então, para que o projeto possa existir, ele precisa da parceria de empresas que vão nos apoiar tanto financeiramente como depois na inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Para a Jaqueline, além da capacitação profissional, o Projeto Pescar faz o jovem enxergar novos horizontes. Eu achava muito difícil fazer uma faculdade, mas aí então eu me inscrevi no programa ProUni, Universidade para Todos, e eu consegui a bolsa. E o projeto meio que me mostrou que tudo era possível, né? Ela já se formou em administração. Cursa agora a segunda faculdade, desta vez em uma instituição pública. Eu acredito que esse programa de inserção social é muito importante, tanto para os jovens, para eles terem oportunidade de conhecer como funcionam as rotinas administrativas e toda a parte empresarial, como para a empresa, para ela ter uma participação social no meio em que ela está inserida. Nós conferimos, então, uma iniciativa bem sucedida de apoio a jovens trabalhadores. Agora a gente volta aqui à discussão falando um pouquinho sobre os efeitos desse tipo de iniciativa. Letícia, quem começa a trabalhar mais cedo se dá melhor no mercado de trabalho, vai ter melhores oportunidades? O jovem, quando ele começa a trabalhar, o que auxilia ele não é só a qualificação. É muito bem o que o Marcos disse, é o comportamento. Então, muitas vezes o jovem ele não sabe ainda o que ele quer, né? Ele está confuso. O trabalhar é uma forma de entrar em contato com a realidade do trabalho, ter uma experiência. O estágio ele dá o apoio emocional e de orientação de uma forma mais tranquila para ele entrar no mercado de trabalho. Então, sim, auxilia não só na questão da qualificação, mas muito mais no comportamental, no de dar uma tranquilidade na decisão de escolha de carreira mais bem sucedida. E segurança quando for para a vaga efetiva, né? A hora que ele já conhece o trabalho, ou pelo menos sabe o que é um ambiente profissional, pode se dar melhor nesse quesito. E no estágio o jovem tem um apoio, né? Tem tutores ali, tem supervisores, é a hora de errar, né? Sim. De aprender, não que nós como profissionais não erremos, né? Mas tem uma segurança maior até para ter a experiência da escolha. Eu tive a experiência do trabalho, então isso eu não quero trabalhar. Para o planejamento de carreira também auxilia bastante. Ô Marcos, e o outro lado da moeda? Os profissionais que já estão na maturidade, profissionais mais velhos que estão em busca de um trabalho, como que está o mercado para eles? Está mais difícil para eles conseguirem emprego ou não?
Digamos que hoje, com a recessão econômica, a gente tem a dificuldade do ingresso em várias áreas e isso também afeta esses profissionais, visto que o mercado tem muita gente disponível. Então, eles terão que fazer uma força maior. Porém, hoje, a gente tem 2 mercados em paralelo ali. Nós temos, por exemplo, o mercado de marketing, o mercado comercial, que ele sempre olha muito mais para o jovem, para o gás, para o primeiro emprego, para aquela situação que tem muita meta, muita evolução rápida ali, muita troca, muitas vezes, muita rotatividade. Pro profissional mais maduro, nós temos outras áreas também. Por exemplo, um grande exemplo é a questão da área financeira, a área bancária, a própria área de consultoria, ela busca muitas vezes, porque esse profissional, ele já passou por outras crises, ele já passou por outras experiências. Então, é super importante ele ter aí esse controle emocional maior, entender um pouco melhor, que o jovem, muitas vezes, não entende. Ele vê essa situação e ele fica um pouco perdido. Ele fica ansioso, ele fica com medo. Então, é importante também ter essa maturidade e esse mercado ele busca. Agora, uma situação bastante importante de se falar. Muitas vezes, esse profissional ele trabalhou muito tempo dentro de uma empresa e aí, quando olhando o currículo dele, a gente vê que o último curso de qualificação que ele fez foi lá em 1999, foi lá em 2002 e o recrutador, o selecionador, ele olha muito isso, o quanto ele está parado no tempo. Então, é importante não parar no tempo. Então, você que não está nos assistindo aí, é importante estar sempre buscando essa qualificação, é sempre estar importante olhando o mercado, estar dentro do mercado no dia a dia, vai fazer com que esse profissional se insira mais. E a busca de network, a busca de troca de experiências, a Rio Preto oferece palestras, oferece muitas situações que eu posso estar lá ganhando conhecimento e ganhando também network, e a inserção nesse mercado vai ficar mais fácil. Então, assim como o Lucimar disse que você precisa se planejar financeiramente, você inserido no mercado, trabalhando, também precisa se planejar profissionalmente, no sentido de deixar teu currículo cada vez mais atualizado né? E mais condizente com esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. É isso, né? Sim, exatamente. Eu preciso sempre estar caminhando, não é só olhar a qualificação. Eu preciso saber o que ele está fazendo. Nesse tempo que ele permaneceu nessa empresa, junto com isso, ele imaginava que ele ia ficar todo o tempo nessa empresa, não ia precisar de estar aberto ao mercado novamente? Como que ele está acompanhando isso? Essa evolução ela é muito olhada, ela é muito analisada por um selecionador. Então, estar em frequente desenvolvimento vai colocar, e com a evolução mercadológica mesmo, as novas tecnologias, nós precisamos de pessoas que saibam operar. Uma das grandes dificuldades para esses profissionais mais maduros que as empresas olham é justamente a questão tecnológica, não acompanhar. Claro que isso não é uma verdade absoluta, mas olha e não entende programação. O Lucimar falava bastante de programação. Nessa área, muitas vezes eu não tenho curso, eu não acompanho, eu não sei como que está isso hoje. Isso muda todo dia. Professor Lucimar, para a gente fechar esse bloco, falando ainda desse profissional mais experiente que perdeu posição no mercado, na hora de se recolocar, como é que fica a questão salarial dele? Dá para fazer a manutenção desse salário? Não? É mais complicado no momento de crise como esse? Olha, depende, né? É bem relativo. Só complementando o que o Marcos disse, né? A área de tecnologia da informação e de internet hoje é uma área assim, tão fantástica que a IBM, que é uma das maiores empresas de tecnologia da informação do planeta, inclusive tem filiais no Brasil, eu tive a oportunidade de visitar o campus, digamos assim, da IBM lá em Hortolândia. Né? E eles me disseram que eles tiveram que desaposentar alguns profissionais que eram programadores COBOL, que é uma linguagem de programação que ninguém usa hoje no dia a dia, mas os bancos usam muito. Então, eles desaposentaram lá, acho, mais de 30 profissionais, assim, acima de 60, chegando perto dos 70 anos, porque não tinha profissional para trabalhar nessa área. E eles voltaram com salários incríveis e altíssimos, tá? Não é uma generalização, mas é um caso específico que acontece. Por outro lado, muitas vezes é difícil o profissional que ele estava no mercado há muito tempo, já tinha cargos de alto escalão e depois ele volta para esse mercado que às vezes, dependendo da área, prefere um jovem, uma pessoa mais rápida, mais dinâmica ou que saiba manusear melhor a internet. Então não dá para garantir que porque ele ocupava um cargo de diretor, de gerente em uma empresa, ele vai voltar para um cargo de diretor, de gerente. Ele vai precisar de uma reciclagem bem grande para poder brigar com a molecada que está vindo aí no mercado. Até porque a faixa salarial hoje em dia das empresas também está mudando, não é? Também está mudando. Existem muitas demissões, eu acho que o interessante, você podia comentar um pouquinho mais, mas
muitas demissões que não são só por causa da crise, mas para readequar essas faixas salariais. Esse novo orçamento. Esse novo orçamento, não é? Isso daí acontece até na nossa área de docência, né, de professor. Tem muitas faculdades de Rio Preto e região que falam assim, você é um professor doutor, ou você continua recebendo com um salário de mestre, que é ganhando a mesma coisa, ou eu vou ter que te mandar embora, senão não tem jeito. Então, isso acontece muito. Então, a reorganização é a palavra de ordem para quem está procurando um emprego, não é mesmo, Vivian? É isso mesmo. A gente vai falar sobre isso também no próximo bloco. A gente faz um paralelo entre o mercado de trabalho de alguns anos atrás e esse novo cenário e como a gente deve se reorganizar, um novo planejamento, uma nova postura, um novo comportamento diante desse novo cenário. Não saia daí, a gente volta já já. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. E de volta ao ponto de vista, hoje discutindo o mercado de trabalho, falávamos no bloco anterior sobre a reorganização, sobre rever os próprios conceitos, se enxergar enquanto profissional. Eu pergunto, professor Lucimar, uma coisa é a crise, professor, que está demitindo muita gente, mas talvez não seja o caso também de quem foi demitido entender como ele estava sendo, que profissional que ele era, se às vezes essa demissão dele não provém muito mais de falhas e de erros dele do que da crise em si? Sim, com certeza, né? Eu conheço muitos profissionais, inclusive alunos, né, que foram demitidos, foram mandados embora na época da crise, mas assim, na minha visão, eles teriam sido mandados embora com crise ou sem crise. Suécia, porque pelo comportamento deles na sala de aula, né, durante os 3, 4 anos que a gente acompanhou todos eles, né, a gente conhece aquele que tem mais probabilidade pelo comportamento, né, não pela parte técnica, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa espetacular na parte técnica, que nem o Marcos comentou, mas ela é mandada embora pela parte comportamental, ela não sabe se relacionar com outras pessoas. Não sabe liderar, às vezes. Não sabe liderar, não sabe, às vezes, vender, entre aspas, né? Não é só quem trabalha com vendas que tem que vender alguma coisa. Então, nesse caso, a pessoa tem que olhar para dentro de si, tem que fazer uma autoanálise. Se ela não conseguir fazer isso sozinha, pode procurar um profissional coach, por exemplo, para estar auxiliando, para ela tentar se desenvolver, ver os pontos a serem melhorados, enfatizar seus pontos fortes, para que ela tenha sucesso na próxima recolocação. É fácil botar a culpa na crise, mas nem sempre a culpa é da crise. Sim. O Marcos também comentou a questão do professor em sala de aula. Lá na FATEC Rio Preto, muitas empresas ligam para o diretor, ligam para os coordenadores de curso, para nós, professores. Né? Eu quero uma indicação, eu não quero que você me manda 10, eu quero que você me manda 3 indicados por você para eu fazer a entrevista. Então, isso é muito legal. Eu, por exemplo, hoje eu sou sócio de vários alunos em uma empresa de investimentos. Tem alunos que prestam serviço para a gente na área de marketing digital, na área de comunicação. Então, é bem legal. A gente acaba reconhecendo e indicando para muitas pessoas. Ô Marcos, que tipo de profissional esse cenário exige hoje? A gente pensava, há tempos atrás, nossos pais, por exemplo, o sinônimo de sucesso era passar 30 anos na mesma empresa. Sim. Isso era um profissional exemplar. Qual que é o profissional hoje? É ele ter experiências múltiplas? Até que ponto mudar de emprego é favorável? A hora que vem na hora da seleção. Nossa, esse cara aqui já mudou de emprego não sei quantas vezes. Isso é bom ou ele não se adapta e é por isso que mudou? Como é que vocês analisam isso? Isso depende muito, né, da forma que ele mudou de emprego. Porque muitas vezes a gente vai olhar aquele profissional e ele tem 3 meses, e a gente começa a entender que talvez o problema não seja a empresa, seja o profissional. Mas como você me perguntou inicialmente, como que esse profissional do mercado, como que esse profissional atual? Primeiro, ele tem que ter flexibilidade. Acho que o mercado busca muito um profissional flexível, um profissional resiliente, um profissional que possa ali no dia a dia adaptar-se às funções da empresa. A gente não tem mais a empresa naquele quadradinho, eu só faço isso. Então, a situação de nós podermos abordar várias funções dentro da organização é super importante, né? E o mercado olha isso hoje fazendo uma análise. Se esse profissional trocou de emprego, é importante que ele tenha uma boa justificativa para essa troca, porque muitas vezes ele olhou a carreira, como o professor estava falando, como que ele está montando a carreira, como que ele está organizando. Às vezes foi uma escolha, um projeto de vida que naquele momento era necessário fazer essa troca. Exatamente. Agora, profissionais que normalmente têm várias trocas durante um ano, muitas vezes tem profissionais com 4 trocas em um ano. Isso não é bem visto. Então, a gente precisa analisar melhor o que está acontecendo com esse profissional. E aí entra
entra a questão que a gente já falou aqui, que é o comportamento. Entender um pouco por que ele troca tanto, para onde ele vai, o que ele busca. Nós temos também, lá no início da nossa conversa, a gente falou do profissional que muitas vezes não sabe o que quer. O primeiro emprego, ele está tentando se achar nessa esfera de mercado, só que ele precisa ter um foco. A partir do momento que ele ficar só trocando, com toda certeza ele vai ficar para trás no primeiro filtro ali de currículos, na primeira busca ali, o selecionador vai entender que a troca ela é muito ruim para a imagem desse profissional. Então, buscar se manter. Nós sabemos que hoje a média não é mais como era antigamente. Era orgulho dos nossos pais dizer que se aposentou naquela empresa. Né? Hoje não. Nós sabemos que as pessoas trocam. A média hoje é de um ano e meio de mercado. Porém, as trocas precisam ser conceituadas, precisam ser justificáveis de forma geral. Marcos, você falou sobre saber o que quer, né, onde quer chegar, e tem uma questão interessante, né, Letícia? A Secretaria do Trabalho está querendo inserir esse tipo de reflexão lá na pasta, né? Como é que isso vai funcionar? Porque é o seguinte, até o Marcos disse a questão do primeiro emprego, né, que às vezes a pessoa não está claro o que ela quer. O que acontece muito é que hoje a gente tem muitas pessoas caindo em desespero e profissionais que estão há muito tempo no mercado ainda não sabem o que querem. Então, na hora de buscar um emprego, sai atirando para tudo quanto é lado, né? Às vezes faz vários cursos superficiais, não se especializa em nada, não compõe essa experiência com a sua personalidade e acaba não sendo efetivo em conseguir uma vaga. E culpabiliza todos os setores, mas não consegue se olhar. Diante dessa situação, a Secretaria do Trabalho, nós estamos olhando para como incluir essas pessoas no mercado de trabalho e como auxiliar. Nós temos o Time do Emprego, que é um programa estadual de orientação ao trabalho, e além do Time do Emprego, a nossa ideia é que a equipe possa estar mais especializada e auxiliar as pessoas nessa reflexão de propósito de vida, de planejamento de carreira, hoje o mercado ele é do multiprofissional, né? Todo mundo se formando e se qualificando do mesmo jeito, sim, a concorrência fica muito alta e a gente tem que se especializar. O diferencial do profissional hoje é a gente adequar o que é da minha personalidade com os meus conhecimentos, com os meus gostos, né? E essa orientação é a ideia a médio e longo prazo. Nós inserimos um programa na Secretaria do Trabalho que envolva orientação, encaminhamento para o balcão de emprego, encaminhamento para a qualificação e para outros programas que nós estamos em busca desde o Estado, governo federal, como primeiro emprego, progresso, a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, nós estamos com um planejamento grande aí de serviços e de remodelar a equipe para poder realmente auxiliar as pessoas com uma orientação, com um trabalho inicial de reflexão, né? Antes de partir para a ação. Isso. O inicial é refletir, olhar para o próprio potencial, para as suas experiências. O que acontece muito hoje é a pessoa, como ela não tem uma experiência formal de CLT, ela vai lá e fala assim para a gente, olha, faz 9 meses que eu estou desempregada. E o último emprego dela foi de caixa, por exemplo. E na hora que você vai investigando, tá, mas faz 9 meses que você não está empregada. O que você tem feito? Olha, eu tenho vendido, aí você vai ver que a pessoa é consultora da Natura, da Avon, vende trufa, vende roupa. E ela tem lá um currículo, né, de iniciativa, de vendas, uma outra experiência até como autônoma e que ela não aproveita isso no currículo. Ela não reconheceu em si própria esse potencial dela, né? Ela não reconhece em si própria. E às vezes numa reflexão de carreira, vai ser um formato de profissional para outras vagas de emprego que a pessoa não está conseguindo olhar. E que não é esse inicial e que pode ser agregado todas essas experiências. Às vezes, num atendimento, essa reflexão ela não é possível. E com um processo de orientação que seja curto, mas com, por exemplo, 2 horas de orientação em grupo, que as pessoas possam refletir, deixar claro, a gente consegue auxiliar as pessoas a direcionarem melhor, a empreenderem e terem mais iniciativa na busca de emprego e
a gente tem um gargalo muito grande de gente buscando emprego porque a gente está com pouco escoamento. Então, a ideia é que tenha um processo de orientação, inclusão e empregabilidade, seja numa vaga CLT, numa vaga formal, seja encaminhar para uma MEI, para um CNPJ, né, que a gente possa fazer todo esse processo. Isso. E com a inclusão de outros programas. A Secretaria do Trabalho, ela não é só balcão de empregos e qualificação. Né? Existem vários programas que a gente está caminhando para poder estruturar novamente na Secretaria. Lucimar, e para quem está dentro do mercado de trabalho, para quem trabalha hoje em dia, eu estou numa determinada área, mas eu gosto, com o passar do tempo, eu comecei a me interessar por um outro mercado, por uma outra função. Como é que eu faço essa mudança? O que você recomenda? Fica quieto, a situação está difícil, não é hora de mudar, ou vale a pena investir no sonho e fazer essa transição? Parece que você tem uma experiência pessoal disso, né? Você mudou de área, é isso? Eu acabei mudando um pouquinho a área de atuação. Eu recomendo que vá atrás dos seus sonhos, né? Se você acha que aquilo que você faz nesse momento não é aquilo que vai te realizar, não te satisfaz, você busque coisas que façam com que você se sinta mais satisfeito. Eu costumo até brincar, falei, hoje eu não trabalho mais porque eu me divirto, porque tudo que eu estou fazendo é algo que eu faço com tanto prazer, que se for para fazer depois do horário, ou sábado e domingo, a gente acaba conseguindo fazer isso. Mas o que eu recomendo é assim, não faça isso do dia para a noite. Tá? Planeja. Seja drástico, né? No meu caso, eu fiz um planejamento de 2 anos, eu falei assim, ó, daqui 2 anos eu quero estar fazendo a maior parte do tempo, profissionalmente falando, aquilo que eu mais gosto. Mas eu não falei, ó, amanhã eu vou vender tudo e vou mudar de cidade, não sei o que, não, nada disso. Nada disso. Você tem que se reequilibrar a parte financeira, principalmente. Você vai falar, será que eu terei os mesmos rendimentos nessa nova atividade? Então, coloca aquela reserva também de 6 meses, para que se algo der errado, eu consigo voltar para a área que eu estava ou recolocar em outra parte. Então, e uma coisa interessante também, no meu caso, eu fiz o mestrado e o doutorado na área de física computacional. E hoje eu não faço nada de física computacional. Mas eu aproveitei toda a parte matemática e de lidar com o público para trabalhar com educação financeira e investimentos. Eu ensino as pessoas a serem mais educadas financeiramente, trabalhamos com investimento em ações na Bolsa de Valores. Então, tudo que eu aprendi de internet, de tecnologia, eu aproveito hoje, e tudo que eu aprendi de matemática eu também aproveito. Então, eu mantive a base e apenas foquei em outro ponto. Perfeito. Ô Marcos, fala pra gente um pouquinho. Antes a gente já comentou aqui a questão do inglês. Isso. Também teve um tempo que se falou muito na pós, depois no MBA. A gente precisa disso mesmo? Como é que eu decido se é esse o caminho, ou se às vezes um curso mais simples, mais barato, mais rápido, pode me ajudar melhor? Como é que a gente faz essa seleção? O mercado está muito dinâmico hoje. As empresas que antes só faziam vendas dentro do país, hoje ela está exportando e isso exige também o idioma. Eu diria que inglês hoje já é algo que tem que estar ali, tem que estar no caminho do currículo, tem que estar junto do currículo. Por quê? Porque se eu não tenho inglês, eu já estou um pouco atrás. Muitas vezes a empresa, até naquele momento, ela não exige alguém com outro idioma, mas no curso, no dia a dia, precisa-se olhar isso, exatamente, porque tem um planejamento de carreira, tem uma ascensão, tem uma vaga ali, uma promoção que exige e você vai acabar ficando para trás. Então, olhar primeiro o que está faltando. Muitas vezes eu quero fazer a ponta do iceberg e esqueço o restante. É importante entender ali o que falta na minha formação. Está faltando um curso, esse curso vai ser importante para dar base, talvez eu estou mudando aí de carreira, como o professor Lucimar disse, talvez eu estou migrando de carreira e eu preciso sim de um curso novo. Então, primeiro, eu olho, né, eu reconecto comigo mesmo, consigo mesmo, né, e entendo um pouco isso. O que está faltando? Tem informação para isso? Essa qualificação vai me levar, mas com toda certeza o idioma ali é um diferencial hoje. E eu diria que é um diferencial ter o segundo, o terceiro, né, quantos idiomas mais. E muitas vezes esse relacionamento que o Brasil tem com outros países, por exemplo, China, Índia, isso também, claro que é algo além. Mas eu preciso também começar a pensar nisso, visto que a gente não está olhando só mais para o mercado interno, nós estamos olhando para o mercado global. E esse mercado global hoje demanda isso. Quando nós olhamos para as áreas de tecnologias, então, nós falamos do básico. Isso. O básico, se eu não tenho hoje o inglês, eu não tenho nada na área de tecnologia, visto que tudo que vem, né, tudo que está aí entrando no nosso país, exige a língua inglesa
para que eu possa dar andamento e estar à frente das outras pessoas. Ô Marcos, a gente já está partindo para a parte final do nosso programa. Quem quiser trocar uma ideia, conversar com você, uma coisa mais específica, você quer deixar algum e-mail, algum telefone de contato, alguma forma de te encontrar, a hora é agora. Ok. Para quem está nos assistindo, nós somos da área de desenvolvimento humano, nós somos uma consultoria em desenvolvimento humano. Quem quiser pode endereçar e-mail para atendimento@consultrend.com.br ou marcos@consultrend.com.br ou pelo fone 3308-2358 e lá nós também fazemos toda uma orientação, carreira e tudo mais, e também nos enviar o seu currículo, porque nós temos vagas disponíveis também no mercado. Perfeito. Lucimar, antes de você deixar teus contatos, para quem está assistindo e já desistiu de procurar, já não tem mais esperança disso, o que a gente fala para essa pessoa para motivá-la agora? Uma coisa bem rápida para ela. Primeiro, respira fundo e não desista, tá? Olha para dentro de você mesmo, busca aquela força que tem dentro de você, olha os pontos a serem melhorados e continua na busca, não desista. E aí deixa o teu contato, quem quiser te procurar, conversar com você. Nós temos o nosso site, que é www.lucimarsasso.com.br ou o WhatsApp 99605-4042. Tá certo. Letícia, lá na secretaria, no começo do programa, você passou os contatos. Repete para a gente quem tá querendo se recolocar no mercado. A Secretaria Municipal do Trabalho está à disposição com uma vasta gama de opções, serviços, de cursos, de conversa, né, de um atendimento mais humanizado e personalizado, e não apenas de forma alguma assistencialista, mas sim de recolocação de mercado de trabalho. Como que a gente acha vocês? No nosso site www.riopreto.sp.gov.br/balcão empregos. Você que tem uma empresa, você que está buscando emprego, pode se cadastrar até lá no site já, ou nos procurar no 3211 4950. A empresa ou a pessoa que de repente tem uma pergunta, quer uma orientação, pode encaminhar. Os e-mails do Fale Conosco da Prefeitura chegam até a gente. O meu e-mail é lsimões@riopreto.sp.gov.br, ou nesse telefone também a pessoa pode buscar. Mais informações, agendar mais informações, horário. Agendar horário. Se for atendimento, eu vou encaminhar para a equipe atender. A empresa que quer nos procurar para incluir vagas. Hoje as empresas elas têm grande oportunidade de encontrar profissionais através do nosso trabalho, porque não é só operacional, né? E qualquer outra orientação, e a população aguarde que terão novos serviços aí vindo fresquinhos para todos. Que bom. É isso mesmo, Vivian. O tempo acabou, né? Encerramos o programa. Infelizmente. A gente volta na próxima semana com um novo tema, novas discussões. Espero que você tenha gostado da discussão de hoje, do debate que a gente trouxe, das dicas, e que a gente possa te ajudar a encontrar uma recolocação no mercado de trabalho. É isso mesmo. Se você gostou desse programa, é muito fácil para assisti-lo novamente. Procura no YouTube o nosso canal. Só digitar TV Câmara São José do Rio Preto, você encontra esse e outros programas produzidos pela nossa equipe de reportagem. O Ponto de Vista fica por aqui e até a semana que vem com outro tema de interesse a você, cidadão. Tchau. Até mais.